outras moedas, como por exemplo, sei lá, né, um Bitcoin da vida. Para você ter um substituto, você precisa ter... A moeda precisa satisfazer as três funções, que é reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Esse é o papel de uma moeda de reserva. Ela tem... Uma moeda de reserva não no sentido só que ela é reserva de valor. Reserva no significado de sou uma moeda que o mundo inteiro usa por completo. Então ela tem que ter essas três funções. Primeira coisa. Depois dela ter essas três funções, ela tem que ter muita confiança no valor dela, né? Você tem que ter uma estrutura que gere essa confiança. Essa estrutura vem dos Estados Unidos pela sua proteção física, pela sua capacidade militar, para seus séculos de instituições. É uma série de coisas que estão colocadas na cultura, na história daquela nação, que fazem ela ter isso. Depois a gente tem algumas questões práticas, como falamos aqui, que a sua conta capital, né, o seu fluxo, você tem que ter uma economia aberta. Como é que você vai fornecer o dinheiro do mundo se ninguém pode tirar o dinheiro do seu país e entrar e sair a hora que quer? Inclusive seus próprios cidadãos. E aí não existe esse candidato, não existe essa solução. Foi pensado e proposto lá atrás um basket, né? uma cesta de moedas, ou até uma moeda, o Bancor, que era uma moeda específica que não era de nenhum país para se livrar do problema do paradoxo de Triffin. Então, assim, tem uma série de ideias, mas eu não vejo nada que chegue perto de todos esses requisitos necessários para você ser uma moeda internacional. O mundo está meio sem saída. E veja que curioso, você trouxe, né, a fala do ministro francês, mas tem gente falando em fardo exorbitante, não em privilégio exorbitante. Ser a moeda internacional é um fardo exorbitante também, que é paradoxal, mas é parte da história, você não só ganha. Os déficits americanos acontecem por causa disso. Esses déficits causam desindustrialização, causam um endividamento do americano, causam não só o déficit comercial, mas o déficit fiscal também, como eu coloquei aqui. E aí tem uma discussão, né? Que aquele desequilíbrio inicial que eu descrevi sobre o comércio internacional, que ele pode ser causado por duas fontes. Uma delas diz que é a escola da oferta. E aí fala que esse desequilíbrio é causado porque os Estados Unidos estão inundando o mundo com ativos baratos, imprimindo dinheiro e fornecendo essa moeda. E que o problema do desequilíbrio comercial do mundo vem porque os Estados Unidos é a moeda internacional e criou isso. A solução seria os Estados Unidos recuar no seu papel de moeda internacional. Uma outra escola, que é a do Ben Bernanke, diz que nós temos, que é a escola da demanda, diz que nós temos um excesso de poupança no mundo. E excesso de poupança, excesso de produção. Excesso de produção não tem como quem consumir. Vamos distribuir, desovar isso no mundo. E aí, nessa situação, o que vai acontecer? Você tem uma abundância de recurso vindo. E aí ele fala, é o que a China está fazendo. A culpa do desequilíbrio vem do que a China faz e não dos Estados Unidos oferecer a moeda. Tem essas duas escolas que olham para o problema de ângulos diferentes. Eu acho que não dá para você dizer assim, os Estados Unidos ele está criando esse problema porque ele está fornecendo ativos para o mundo. Bom, tá bom, ele está fornecendo ativos porque o mundo precisa dessa moeda. A solução para esse problema, se os Estados Unidos é ocupado, é o fim da moeda de reserva. E aí o que o mundo vai fazer? Não vai funcionar do mesmo jeito. Sem uma moeda única, que é tão fácil, você ficar fazendo essas transações em várias... Assim, e tipo, você vai comprar um negócio de Ruanda, você não vai querer comprar na moeda local. Sim. E tem várias moedas, a maioria das moedas do mundo, que você não vai comprar. E eu não acho que outras moedas, como por exemplo, sei lá, um Bitcoin da vida, ele não tem a outra peça estrutural para alimentar essas funções de uma moeda de reserva,
como uma moeda de troca, como unidade de conta. Ele pode, como você sabe, a gente fala disso também, né? É uma moeda de reserva, né? Ele tem uma utilidade de reserva de valor. Mas e as outras funções de uma moeda internacional? O Bitcoin não tem. E eu não acho que terá. E eu acho que tem um problema. A gente está numa era da economia do mundo, né, do dinheiro fiduciário, o fiat money. Eu não acho que dá para a gente voltar para um outro negócio que é onde a impressão do dinheiro seja completamente controlada. Eu acho que a velocidade e o dinamismo das trocas econômicas pedem uma coisa mais ágil. Eu sei que a consequência disso é a inflação, mas tudo que a gente está falando aqui é um monte de paradoxo. Você puxa para um lado, cria um problema do outro. Não tem nenhuma solução que ela é mágica. Economia não funciona assim. A economia o tempo inteiro busca por equilíbrios. O equilíbrio é, eu não vou só exportar. Eu tenho que exportar para poder importar. Então não existe o sonho, eu só quero ser um exportador. Que é o que a China faz, o que a Alemanha faz, mas isso não é real. Enfim, a mesma coisa, a gente vai cair no mesmo problema com a discussão de uma moeda internacional. Não dá para dizer, não, o Bitcoin, né, pode ser a solução para tudo isso. Vão ter obstáculos que o Bitcoin não vai satisfazer. Do mesmo jeito que o dólar não satisfaz todas as necessidades.